E aí pessoal, Daniel Witt de novo, na verdade eu tô aqui já 1 hora e tanto gravando vídeo, e esse vídeo aqui, a gente tá agora, né, estamos falando do nosso livro aqui do Extreme Programming, e, e eu tô no capítulo 7 agora. O capítulo 7 fala sobre histórias de usuário. O que acontece? Eu não vou fazer vídeo sobre histórias de usuário, porque se você tá ligado aqui nesse meu canal do YouTube, se você entrar na parte de playlists que tem nesse canal, tem uma playlist só sobre histórias de usuário, onde basicamente tem uma série de vídeos que vão passando por todas as etapas de um treinamento que eu tenho com o Rafael Helm sobre histórias de usuário. Então ali são vídeos de uma turma que a gente gravou, né, mais comentários do que necessariamente o conteúdo do treinamento. Provavelmente vai ter um e-book, já tem um e-book focando em histórias de usuário. A ideia é complementar esse e-book por lições por e-mail. Tudo isso deve estar rolando. Se não estiver rolando, vai rolar em breve. Né? E também você vai poder ter acesso depois a cursos sobre histórias de usuário, um curso online que a gente já rodou no passado, a gente quer rodar de novo, podendo ajudar você onde você estiver. Mas o que eu quero comentar aqui sobre histórias de usuário é lembrar 3 coisas para vocês. Eu sempre gosto de lembrar de 3 coisas. Eu acho que tem muito a ver com o meu mindset, e tem uma explicação lógica para isso, do meu processo de quando eu acordo e eu vou priorizar as minhas atividades. Eu uso um post-itzinho pequeno e quando eu preciso fazer priorização de tarefas, eu sempre no dia priorizo no máximo 3 tarefas. E é o foco do meu dia. Então, como se fossem 3 coisas que eu não posso deixar de fazer naquele dia. E depois que eu terminei, né, quando eu terminar, eu faço um outro post-it e vou de novo, né? Então, e não é todo dia que eu tenho isso. Tem dias que eu vou meio, deixa a vida me levar, porque na verdade eu tô sendo levado pelas reuniões daquele dia, que são reuniões de trabalho, tem algum tipo de meta, tô lá para destravar o trabalho de alguém, show de bola, né? Então são reuniões que eu gosto de participar porque ajuda a criar evolução, né? Criar avanço, né? Então, mas por vezes sim, reuniões são vistas como uma forma alternativa de trabalho, né? Mas a gente vai buscando evitar isso. Mas o fato é que normalmente eu penso isso, 3 coisas. E quando eu penso em user stories, eu quero lembrar vocês de 3 coisas. Primeiro, sobre o conceito do 3C: cartão, conversação, confirmação. Então, se você tem lá um cartãozinho, esse cartãozinho aqui você pode, no primeiro momento, escrever o que tem que ser feito. E esse cartão, ele é sempre um lembrete para a conversa. A gente não tem a expectativa de que em um cartão a gente seja capaz de escrever toda a documentação necessária para poder rodar uma história. Não é esta a ideia. A ideia de um cartão é que ele seja um lembrete para a conversa, né? E nessa visão do 3C, né, eu tenho o cartão, que vai gerar conversações, e essas conversações vão me gerar confirmações. E através dessas confirmações é que eu valido aquilo que eu pensei junto com o time técnico, junto com o cliente, e eu vou validando através dessas conversas até poder chegar e dizer, realmente é isso aqui que a gente tem que fazer, ou o cliente deu ok, era realmente isso que ele gostaria de ter visto. Então, a User Story, ela conta um pedaço de uma jornada de um usuário. Quem é esse usuário? Então, nas perguntas lá que a gente faz, né? Quem, o que, por quê, pelo menos, depois o como. Mas quem, eu tenho que saber quem é esse cara, quem é essa pessoa para qual esse personagem, essa persona que eu estou escrevendo alguma coisa para, né? Que eu estou transformando algum pedaço de texto em código, em arte, enfim, o que seja. Mas quem é essa pessoa? E que ela possa me dizer qual é a hora de parar, né? Então eu sei, através dos meus critérios de aceite, né, que eu vou ter até eu terminar de confirmar essas 10 coisas aqui. Enquanto eu não confirmar, eu vou seguir desenvolvendo até chegar aqui, bum, aí eu sei que eu terminei, né? Então esse é primeira dica, né? O modelo 3C, a gente tem essa consciência que muitas vezes uma história ela é só um lembrete para conversa. Isso é importantíssimo para saber que eu tenho que ter o meu cliente próximo, que eu tenho que ter meu time próximo e que a gente tem que conversar e poder ir avançando e validando, né, e confirmando tudo que está sendo, né, trabalhado nessa história. Uma outra coisa é da gente ter consciência do tempo de uma história.
Eu posso ter histórias que a gente já tem clareza total sobre o que tem que fazer, e daí beleza, eu escrevo, daqui a pouco eu até saio codando o que tem que ser feito. Mas por vezes eu não tenho as respostas. Então a gente tem que ter essa clareza também de que às vezes eu vou precisar parar um pouquinho, pegar pedaços de papel, fazer protótipos de papel, conversar com o meu cliente, mostrar para ele o que, que eu estou fazendo, dizer para ele, ó, isso aqui que eu estou fazendo, a tela é assim, é nesse formato, o cara vai clicar aqui e fazer tal coisa, mais ou menos isso aqui que tu está pensando, sobre cálculos, esse cálculo aqui, tem um exemplo para me passar? Então a gente vai construindo, né? De novo, através das conversas, eu vou construindo isso. Agora, não existe uma regra do tipo, se eu comecei a trabalhar numa história e no máximo uma semana ela tem que estar escrita. Às vezes tem um tempo, às vezes tem um conhecimento que não está nem presente no time ainda, né? E aí, então, a primeira questão, a gente ter clareza do 3C, cartão, conversação, confirmação. A segunda questão, a gente ter noção do tempo de uma história, né? E a terceira questão, que para mim é essencial para eu conseguir desenvolver histórias de usuário, é lembrar que eu posso usar Spike Solutions, que eu posso dizer para o meu time, olha, a gente não sabe o assunto X, a gente pode fazer um Spike e descobrir mais sobre o assunto X e, por consequência, eu vou ser capaz de continuar escrevendo essa história e vou poder continuar meu processo de descoberta, né? Então, quando a gente está num processo de descoberta, eu estou escrevendo a minha história de usuário, tentando entender, remover o risco técnico que tem nela, eu tenho que saber que eu tenho a chance de fazer um pouquinho de execução através dos spikes, e onde o time técnico tem a grande chance de poder colaborar, né, e contribuir na escrita daquela história de usuário. Então, isso é, cara, importantíssimo. Tem muito analista de negócio aí que acha que sabe tudo do sistema e que a opinião dele é a única que vale. Bullshit. Se você não estiver falando com o seu cliente, não estiver falando com o seu time, a chance de você estar entregando valor é bem baixa. Então, se liga nisso, né? E busca mais conteúdo aí sobre história de usuário. Tem uma galera que escreve sobre isso. Se você buscar internacionalmente, um autor que eu sugiro demais, ou dois aqui na verdade para dizer, né, Jeff Payton, né, e também Mike Cohn, né, tem um livro clássico aí sobre escrita de histórias de usuário e que é bem legal da gente conhecer também, beleza? E obviamente brasileiro falando sobre Paulo Caroli, né, o que ele escreve no livro Direto ao Ponto, que está num contexto de descoberta de produto e desenvolvimento de MVPs, é excelente também para você trabalhar bem essa jornada de descoberta, né? E em breve, com certeza, meu amigo o Paulo Carol já falei, Luiz Parzanello, né, com seu trabalho de Lean Business Analysis, provavelmente vai acabar escrevendo coisas bem legais sobre o assunto. Eu sou fã desse cara desde 2004. Em 2009 usei um artefato dele chamado Project Story, que eu sugiro que você busque aí. Seria uma espécie de história de usuário para o seu projeto, né? O YouMove Me começou a ser desenvolvido usando uma Project Story e dá para dizer que era o que se fazia naquela época, pré-game, Inceptions, enfim, o que for. Naquela época, como se fosse muito tempo, né? Mas é 2009 eu tô falando. Inceptions e pré-jogos, né? O pré-jogo do Scrum, a gente descobrindo o backlog, entendendo o que, que ia fazer e principalmente o que não iria fazer, e esse é o grande lance. Deixa teu comentário aí, o que, que você considera relevante numa história de usuário que você não, que é obrigado a fazer na empresa, ou se você não gosta do modelo, se você prefere a job story e não a user story, se você prefere escrever documentos de caso de uso e tal, enfim. Vamos conversar mais aí, beleza? Valeu!